eu queria compartilhar um texto breve com os irmãos, antes da gente cear juntos. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, nós vamos ler a partir do versículo 45. Mateus 27, a partir do verso 45, eu estarei lendo, eu gostaria que os irmãos acompanhassem nas suas traduções aí. Mateus 27, a partir do verso 45, diz assim: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Verso 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras, e abriram-se sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Apenas até aí. Interessante que a morte de Jesus, na ocasião da morte de Jesus, também na sua ressurreição, vamos ver nesse texto, eventos sobrenaturais aconteceram na terra. Terremotos, de repente o dia se torna totalmente escuro. Algumas versões até traz o horário já, né? Por volta de meio-dia, escureceu, e Jesus morre às 3 da tarde. Mas sua crucificação começa por volta pela manhã, por volta às 9 da manhã. E de repente ficou totalmente escuro. Interessante que hoje a gente vê escurecer um pouco e a gente já pensa: vai chover. Né? Mas aqui não era uma escuridão de chuva, não. Aqui eram densas trevas. E o texto fala também de rochas que se fenderam. Então eu posso me transportar para a época e imaginar o grande susto que aquelas pessoas tomaram. E a gente vê que no final do texto aqui há um passo de fé de um centurião, que naquela ocasião, diante de tudo que ele visualizou, ele passa a acreditar que aquele homem era diferente, que aquele homem de fato se tratava do Filho de Deus. Mas me chamou a atenção, eu acho que a sua também, ressurreição dos mortos, que é citada aí no versículo 52. Interessante que essa expressão só tem em Mateus, os outros evangelhos não trazem essa expressão. E parece que ela está meio fora de posição, porque isso acontece na ressurreição de Jesus, conforme o texto. Quando Jesus ressuscita, os que morreram, os crentes que morreram, os santos que morreram, ressuscitam também, e o texto fala que apareceram a muitos em Jerusalém. Os irmãos podem mensurar o susto que foi para aquelas pessoas. Quantas evidências, quantos milagres, quantas situações fora do comum, sobrenatural, aconteceu na morte e ressurreição de Jesus em um prazo curtíssimo, não deu nem uma semana, tudo isso aconteceu. E diante de um episódio como esse, talvez não só o centurião, mas muitos ficaram boquiabertos e pensando que de fato aquele homem era santo e justo. Confesso que quando eu comecei a ler esse texto, eu me transportei para os dias de Noé, na época da arca. Certamente ele deve ter sido alvo de incredulidade, porque fazendo algo inconcebível para a época. Um grande barco, numa época que não chovia daquela forma, mas quando veio o dilúvio, não há mais nada a fazer. E ainda que todos acreditassem no que estava acontecendo, já era tarde, porque o Senhor é quem havia fechado aquela porta. Então, o que está conosco, irmãos, nós que de antemão conhecemos ao Senhor, servimos ao nosso Deus, nós possamos entender este momento
como algo muito sublime, especial, sério e reflexivo. Não deixemos que um momento como esse, que é simbólico, que é memorável, venha cair no comum, venha ser algo banal e simples, mas que nos faça refletir. Os grandes eventos que aconteceram deixaram muito claro que aquele homem que morreu na cruz do Calvário foi um grande presente que Deus deu em resgate por mim e por você. E nessa noite nós trazemos a memória, nós celebramos essa grande expressão de amor, pensando no que Deus fez para nos resgatar. Então eu te convido a você participar da mesa conosco nessa noite. Vamos ter uma palavra de oração antes de assim procedermos. Vamos orar. Senhor, queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, pelo teu amor tão imenso, ó Pai, expressado naquela cruz do Calvário, enviando teu Filho, ó Pai, diante de eventos assim tão espetaculares, ó Pai, eventos que a gente começa a ler, pensar, refletir, às vezes até viajar nos pensamentos, tentando imaginar o que foi tudo aquilo, ó Pai, mas que deixou tão claro, ó Pai, que se tratava de Jesus Cristo, o Filho de Deus, moído e ferido naquela cruz, ó Pai, para nos resgatar, para nos dar a oportunidade de vida, ó Pai. Ó Deus, o texto fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, Senhor Deus, ó Deus, extinguindo toda e qualquer separação entre nós e o Senhor, ó Pai. O acesso, ó Pai, a esse vivo e livre caminho, Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, ó Pai. Obrigado, Pai, porque esse Jesus que morreu na cruz do Calvário é o único mediador entre nós e o Senhor, ó Pai, o qual adoramos, o qual neste momento trazemos a memória aqui, ó Pai, em comunhão com a tua igreja, ó Pai. Ó Deus, nós somos muito gratos por tão grande amor e por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.